Fala, Rodrigo. Boa noite, bom, boa tarde para boa noite. Tudo bom? Boa noite aqui, 7h36. Tudo em paz com você? Aqui tudo jóia, na Flórida são 6h36, então a gente já considera boa noite. Boa noite, exatamente. Vamos para mais um episódio do Real Mind Podcast. Vamos Esse lá. episódio é um episódio especial que a gente tem como convidado você, Ah, perfeitamente. nosso especialista em co-living, não é isso? Bom, lista eu agradeço aí a menção. Estou aprendendo bastante, mas posso me considerar especialista sim pelos anos de experiência, né, e de tantas histórias eu diria. Aprendizado a gente está sempre aprendendo, né, cara? Quem Sim, acha que não tem mais o que aprender, já está ultrapassado. verdade. Mas vamos lá, cara. Rodrigo, vamos para a primeira pergunta aqui. Conta um pouco a Vamos? tua trajetória, como é que você começou no mercado imobiliário? O que te levou a escolher o mercado imobiliário? O que te levou aos Estados Unidos e como que você chegou ao co-living? Bom, vamos lá. A minha trajetória é relativamente extensa, então eu vou fazer um resumo dela. Bom, para fazer esse resumo, eu vou ter que dizer que, primeiramente, eu mudei para o Canadá em 2002, ou seja, fazem aí 24 anos. Até o ano passado, eu trabalhava no governo federal canadense, e trabalhei lá por 17 anos. Resolvi, então, me aposentar e mudar para os Estados Unidos. Eu vim administrar o meu negócio e também, em busca de investimentos que possam gerar renda recorrente e construção de patrimônio. Bom, a minha entrada no mercado imobiliário de investimento foi basicamente em 2012, onde eu comecei ali comprando um condomínio, né, um apartamento, e depois isso no Canadá. Depois de alguns anos comprei a townhome, né, que é uma casa geminada, depois comprei mais 2 e aí o banco falou: agora chega, a gente não pode mais emprestar dinheiro ou abrir conta para que você tenha hipoteca". Mas aí não para por ali, né, então, assim, aí eu descobri multifamily e outras estratégias para você então usar não só o seu capital, como também o seu crédito, o tempo e por aí vai. Bom, depois de alguns, negócios bem-sucedidos e também não outros nem tanto no Canadá, porque no real estate é assim, é um jogo, né, você joga, você perde algumas partidas, você ganha outras. Bom, o importante é que você no final do campeonato ganhe mais do que perca. Então a gente acabou decidindo vir para os Estados Unidos por questões pessoais, profissionais e também de investimento, e estamos então aqui. Hoje eu estou mudando de investidor para operador, participando então da aquisição, preparação, gestão dos imóveis aqui no Canadá. Ou desculpa, aqui nos Estados Unidos. E como é que você chegou ao co-living? Bom, na verdade o co-living foi uma coisa, natural. Ali no Canadá, quer dizer, no Canadá, numa cidadezinha próxima da capital, Ottawa, chama-se Arnprior. Lá eu tenho ainda uma casa, uma townhome, e nós alugávamos para uma família. Cash flow, o fluxo de caixa era bem negativo, né, por causa da hipoteca, das despesas e tal. Quando esse inquilino saiu, e bom que ele saiu depois de um ano, nós vimos uma demanda para aluguel de quarto. Fizemos uma a gente, na verdade, fez um approach seria uma nós perguntamos ao hospital local se tinha ali enfermeiras de viagem, que são as travel nurses. Uhum. E o hospital falou: "Sim, nós temos aqui várias que estão aqui temporariamente".
e elas trabalham através de uma agência. Nós contactamos essa agência, perguntamos se havia interesse de alugar nossa casa e então colocar essas enfermeiras lá. Eles falaram que sim, que estariam dispostos. Então a gente fez um quarto a mais, né, adicionou um quarto na casa. No total ficamos com 4 quartos e 3 banheiros, e aí alugamos os quartos para essa agência. Depois de 1 ano e meio, a agência achou melhor não continuar mais, e aí a gente viu a alta demanda por este negócio. Então começamos a alugar os quartos individualmente sem a agência. E aí, pesquisando no Canadá, enfim, a gente achou que a gente na verdade, cobrimos que a gente teve sorte naquela propriedade, porque em nenhum outro lugar tinha co-living no Canadá. Então começamos a abordar outros caminhos, descobrindo então a abertura total de co-living nos Estados Unidos. Foi aí que a gente juntou, opa, negócio de co-living com uma possível mudança do Canadá para os Estados Unidos. E aí uma coisa ligou com a outra, e entendi. aí partimos então a investir no mercado americano, na área de co-living. E para quem não conhece essa estratégia, principalmente para quem está lá no Brasil, talvez seja uma nomenclatura ou uma estratégia que não é muito difundida, conhecida no Brasil, explica o que é co-living, qual é o público-alvo, como é que funciona na prática? Certo. Bom, a tradução eu diria que seria coabitação, certo? Co-living, coabitação. Na verdade, é um modelo de moradia compartilhada. Cada residente aluga individualmente um quarto, que geralmente vem mobiliado. As despesas estão inclusas, inclusive o Wi-Fi, no aluguel, enquanto as outras áreas da casa ela é compartilhada, como a cozinha, a lavanderia, a sala de refeição, o estacionamento e por aí vai. Como funciona na prática, que nem você perguntou? Bom, cada morador possui o seu próprio contrato e paga pelo quarto, normalmente com alguns serviços incluídos, né? Como eu já falei, geralmente vem a água, a energia tá de graça, desculpa, de graça, incluso, e o Wi-Fi também. O operador cuida da seleção dos residentes, a cobrança, a manutenção, regras da casa, de convivência. Então, ali existem praticamente 2 jogadores, né, ou 2 entidades. Uma é o morador e a outra é o operador, quem gerencia a propriedade. Que é o que Agora você faz. que é o que nós Você fazemos. você é que faz esse estabelecimento das regras, contrato, coleta do Exatamente. aluguel. A outra pergunta que você fez foi quem é o público-alvo. São principalmente trabalhadores, profissionais em transição, pessoas recém-chegadas na cidade que desejam morar bem sem assumir sozinho um custo a longo prazo, né? E como, por exemplo, 1 ano. Não existe, na verdade, um perfil, mas todos ali estão à procura de praticidade e preço acessível. Por Entendi. exemplo, para E os colocar aluguéis em não são aluguéis de longo período, são mais curtos, mas também não são Airbnb. Não, exato. Então nós temos 3 categorias nesse cenário, né, são os aluguéis de curto prazo, aonde os Airbnb estão, categorizados. Ali são mais ou menos viajantes, né, as pessoas fazendo turismo ou, sei lá, 1, 2 noites, 3 noites, 1 semana, 2 semanas no máximo. Já o co-living é mid-term, né, que seria um aluguel flexível. Que não é um curto, nem é longo, ele está Entendi. ali na metade. Então, o longo ele é uma categoria mais de família ou de apartamento para uma pessoa só também, mas que existe ali um contrato de no mínimo 1 ano.
O Tá. contrato no co-living é de mid-term, né, que é uma operação, uma estadia mínima de 30 dias, para não caracterizar um curto período, e nem 1 ano, que não se caracteriza o de 1 ano, né, ou de longo prazo. Ele está E ali se a pessoa quiser flexível. ficar, vai renovando, é isso? Na verdade, a gente faz um contrato de 32 dias para não caracterizar, eh, Do como é que se prazo. fala? A curto prazo, e no máximo de 6 meses. Só que existe uma cláusula dizendo que a pessoa pode sair a qualquer momento, É, entende. Então assim, é. se ela quiser sair em 3 meses, sem problema algum, a cláusula é efetuada e a pessoa sai em 3 meses. Nós temos já indivíduos morando nos quartos de propriedades que a gente tem, que já passa de 2 anos. Então é um mix, né, é uma mistura de pessoas que vão ficando ali, ah, e moram realmente na casa ou no quarto, e tem pessoas que estão em transição e vão morar ali por 2 meses sem problema. É um desenho bem comum aqui na América do Norte, né, Rodrigo, essa questão a gente Bem chama de comum. roommate, né, Sim, de você alugar um quarto, você não tem o custo de o aluguel de um imóvel todo para você. Imagina que você é solteiro, saiu da casa dos pais ou está iniciando um trabalho com renda menor, então não tem como, arcar com um aluguel de uma casa só para você. E aí esse modelo é um modelo que tem essa flexibilidade, né. sim. Uma outra coisa também, um outro grupo de pessoas, né, público-alvo seria as enfermeiras, né, que não moram naquela cidade, ou os militares. Imagine que você está indo fazer um treinamento pela empresa ou mesmo pela pelo serviço militar, naquela região por 7 meses, por exemplo. Uhum. Não vale a pena, não faz sentido você assinar contrato de 1 ano. Você não vai ficar num motel por 7 meses, você não vai ficar num hotel e nem mesmo no Airbnb, vai ficar muito caro. Então o co-living vem ali, ou a coabitação, vem com um propósito de solucionar este cenário também. Eu Então até me que nem lembrei até me lembrei de pessoas em você, transição. me lembrei de você ontem. Ontem eu estava numa reunião de um grupo de mercado imobiliário Sim, que eu participo, o do TaxD, TaxLink, e aí estava sendo comentado ontem que os Estados Unidos passa por uma certa crise no mercado imobiliário, que imóveis, de classe média, eles estão, com a demanda mais retraída, porque as pessoas, com juros mais altos estão tendo mais dificuldades de acessar o financiamento, né, e que classe alta, né, imóveis de alto padrão, eles, têm menor impacto aí com essas variações, né, e que existe uma demanda e uma procura maior exatamente por imóveis mais acessíveis, né, financeiramente. E aí eu me lembrei do co-living, porque, se as pessoas estão com dificuldade de adquirir a sua casa, né, ou alugar um imóvel para você, porque naturalmente se a demanda por imóveis novos, diminui, né, o preço de aluguel sobe, porque a demanda por moradia, ela continua a existir, né. E o sim, co-living é uma solução para essa questão de mercado também, né. É ofertar flexibilidade e uma moradia mais acessível. sim. Existe uma estatística sobre a evolução da habitação, isso aqui nos Estados Unidos. Esse dado foi passado recentemente, que em 60 anos, o número de pessoas que moram, que são casadas e que têm família de 2 ou mais filhos diminuiu bastante. A outra categoria, as pessoas que moram sem filho, aumentou. Outra, pessoas que moram com os pais, também aumentou, porque geralmente o americano sai de casa muito cedo, né.
Agora, a que mais cresceu foram pessoas que moram sozinhas, entende? Uhum, Ou seja, a pessoa que mora sozinha, ela não vai arcar com um apartamento, uhum. somente para ela, onde tem que, eh, locar não, seria, assinar um contrato de 1 ano, pagar luz, Wi-Fi, internet, essa coisa toda, e não pode sair antes de 1 ano. Quer dizer, até pode, mas vai pagar uma penalidade grande. É, Então o e é um co-living custo alto também, né, você pagar um sim, imóvel só para você morar. sim, Imagina quem está e começando sua vida mobiliar, profissional agora sim, e tá no que a gente chama aqui de entry level, né, que está entrando na sua vida profissional, ou seja, não está ganhando tanto, exato. fica difícil você conseguir arcar uma moradia sozinho, né. E o Coliving ele permite essa flexibilidade, né. E E é hoje em interessante a dia flexibilidade, porque você sim, comenta de gente que vai passar 1 mês ou 2 e tem gente que tá 2 anos, então acaba que a pessoa tem essa flexibilidade de escolher, né. sim, sim. Outra coisa é que a gente sabe que hoje em dia a exigência para você até alugar alguma coisa está muito alta. Eles pedem 3 4 me desculpa, 3 ah, 4 vezes o que você ganha do aluguel, né, fora que você vai ter que pagar ali quando entra uns pelo menos 2 aluguéis, fora o tal do credit score, né, que é a pontuação de crédito da pessoa, o histórico também. Então assim, é bem complexa fazer uma aplicação hoje em dia. E o co-living não é tão complicado assim, porque é uma forma é um modelo bem acessível, como você falou, eh, e você não precisa ali alugar por 1 ano. O seu credit score, que é a pontuação do seu crédito, também não impacta tanto. Uhum. O povo E também é ainda muito consumista, né, então se ele puder abaixar se ele puder abaixar um pouco o seu custo de vida para consumir mais, é, é assim que está acontecendo. então a gente tinha até aqui uma pergunta para te fazer, que é em quais situações aliás, por que essa estratégia vem crescendo tanto nos Estados Unidos? A gente já acabou cobrindo já alguns Sim. motivos desses, né, como a flexibilidade, é mais acessível financeiramente, mais algum outro motivo que você imagina que seja a explicação para o crescimento do co-living nos Estados Unidos? Bom, eu imagino que é uma mistura de todos esses fatores que eu indiquei, né, que eu falei, dá às pessoas uma maior flexibilidade do que 1 ano, de contrato. E outra coisa, hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, é emprego também que muda muito rápido. Então, assim, imagine que a pessoa está ali morando na cidade, daqui a pouco ela muda para outra cidade, entende? Então, assim, se ela mora num quarto, o que vem crescendo bastante a demanda de procura, né, a demanda procura para um quarto, de aluguel de quarto, é muito mais flexível e fácil para a pessoa simplesmente mudar de uma cidade para outra. Não precisando levar inclusive mobília, né, ela leva as roupas, os pertences pessoais, e simplesmente muda para outra cidade. E mais acessível financeiramente, né. Sim, E aí, já que você agora já tem bastante experiência aí com o living, Rodrigo, quantas portas, né, ou seja, quantos quartos hoje você tem de co-living no total, dentro do teu portfólio, né? Você comentou que sim, você tem um portfólio que veio lá desde apartamento, single home, single family, sim. multifamily e agora no co-living, mas dentro do teu portfólio, quantos quartos você tem hoje de co-living? Gira em torno de entre 25 e 30. Entre 25 e 30? O número exato, deixa-me fazer uma conta. Deixa-me fazer uma conta aqui agora, já que você mencionou. Ah, ok.
Enquanto você faz a conta, a tua propriedade do BC Canadá de co-living ainda continua, né? continua, continua. Continua. E imagine que ela é a única propriedade no Canadá que me dá um fluxo de caixa positivo. O co-living tem um negócio interessante, né, Rodrigo, que o co-living ele traz os benefícios do multifamily, a gente pode até entrar em multifamily depois no outro episódio, para explicar os benefícios do multifamily, né, Sim, sem necessariamente a barreira de entrada, que é o alto custo de entrada de um multifamily, né. Você consegue, ter uma renda maior no imóvel e diminuir a dependência, né, que não é um inquilino só, são vários inquilinos. Então o co-living ele consegue trazer os benefícios do multifamily, só que numa unidade menor, não é sim, isso? a alusão que eu faço a isso é a seguinte, sim, a alusão que eu faço a isso é o seguinte, por exemplo, imagine que você ganha $500.000 por ano, mas aí você gasta 600, você está no negativo, entende? Agora, se você, ah, ganha 90.000, mas gasta 70, você está no positivo de 20. Uhum. Então, o multifamily é muito bom como estratégia e tal, só que hoje em dia os números não estão fazendo muito sentido hoje em dia, porque o preço por unidade está muito alto. Isso a gente falando de Canadá, né. De Canadá, né. Em contrapartida, o co-living, você tem ali, sei lá, 7, 8 quartos, e você consegue uma renda muito boa, uma receita muito boa, onde paga as despesas e ainda sobra um bom fluxo de caixa, um bom cash flow positivo. E aí, na tua Então se experiência, Rodrigo, assim desculpa, completa. não, desculpa, pode falar. Na tua experiência, assim, com toda a experiência que você já tem, quais são os maiores desafios hoje para fazer uma gestão dessa? Porque também não deve ser fácil você fazer uma gestão com vários hóspedes, hóspede que entra, hóspede que sai. Eu não sei sobre como é que tá a tua inadimplência, quais são os maiores desafios, né, o vacancy, né, que é a vacância, seria a inadimplência, seria lidar com o inquilino, quais são os maiores desafios? Bom, como hoje em dia nós temos experiência e um bom sistema, de aquisição desses inquili de selecionar esses inquilinos e colocar a casa operando de uma forma justa para todo mundo, o nosso maior desafio hoje é achar uma casa apropriada para fazer o co-living, entendeu? Que permita que esteja, né, dentro de uma aqui a gente chama de zoning, né, mas, seria o zoneamento, que estaria dentro de um zoneamento, Que a fazendo cidade com que permita. a cidade permita, exato. Então o maior desafio é fazer com que as pessoas que trabalham na cidade entenderem a necessidade do co-living, de uma forma profissional, de uma forma assim, a gente fica tentando convencer que é realmente a solução da habitação. E um dos meus argumentos é: você prefere que a pessoa more num quarto que esteja profissionalmente bem gerenciado, limpo, adequado, seguro e confortável, ou você prefere que essas pessoas fiquem na rua, que essas pessoas fiquem em shelters? O nome em português eu não sei, é como se fosse um Abrigos. galpão, abrigos, obrigado. Pessoas fiquem em abrigos, sem uma higiene adequada, um gerenciamento de gestão bem feita, obviamente também a privacidade das pessoas, que a gente sabe que esses abrigos eles, são bons na teoria, graças a Deus nós temos os abrigos, mas não são tão bons assim. Tem roubo, tem abuso, tem violência.
Então, assim, você prefere que uma pessoa fique numa casa comum, que tem o seu próprio quarto, que é seguro, que o quarto tem uma maçaneta, smart, né, smart lock, ou que essa pessoa durma no carro, por exemplo. Ela tem a privacidade e a segurança dela garantida. Sim, sim, e pagando pouco, entende? Pagando, assim, justo, pagando justo. Então, o que eu digo é o seguinte: todo mundo ganha. No modelo do co-living, da coabitação, todo mundo ganha. Ganha a pessoa que está alugando, tendo ali uma habitação, né, limpa, segura, confortável, barata. Ganha a comunidade. Obviamente essas pessoas não vão estar em abrigos, no meio da rua, dormindo em carro, por aí vai. Ganha o investidor, que está tendo um cash flow positivo, fluxo de caixa positivo e também um ativo no seu portfólio. Ganha também a cidade, porque tira essas pessoas da marginalidade, entende? Cria para eles um senso de comunidade, dá também dignidade a essas pessoas morando em casas próprias. E outra coisa, o governo não consegue manter, como é que se fala? O governo não consegue manter a o volume de construção para casas populares. Uhum. É. Ou seja, um papel social também aí que o Colívio desempenha. Sim, e esse é um dos maiores orgulhos do nosso trabalho, esse aspecto social. Então, assim, imagine Mas você. do jeito você comentou aí, não é que o público seja um público de extrema baixa renda ou um Não, público pré-marginalizado, ou seja, morador de rua, mas, sim, porque você comentou também de enfermeiros, militares, sim, entry level, mas é um modelo de moradia que tem essa flexibilidade e essa abrangência, que ela vai ajudar tanto aquela pessoa que está passando por um momento difícil, que não consegue pagar uma moradia, unitária, né, quanto os profissionais viajantes, como enfermeiras e militares, né. é isso, perfeitamente. Eu sei que está dentro do nosso, eh, da nossa agenda aqui, né, do nosso itinerário de falar, mas, por exemplo, eh, há 2 meses atrás, organizei uma uma viagem, né, com um grupo de investidores canadenses aqui, e uma das casas que nós visitamos foi uma das minhas em Jacksonville. E lá nós encontramos um, eh, ex-militar. Esse ex-militar, ele é muito engraçado, todo mundo gostou dele, e ele me agradeceu bastante. É essa pessoa que já está morando há quase 2 anos no quarto. Uhum. E ele me agradeceu bastante, porque ele falou assim: "Olha, se não tivesse", e assim, eu consigo pagar, eu tenho meu dinheiro, tal, eu consigo pagar, mas se eu não tivesse esta oportunidade, eu não sei o que faria, Olha só. entendeu? Eu simplesmente não sei o que faria. Eu abrigo aqui não tem, é tudo desorganizado, é muito quente por causa do calor da Flórida, e a gente não tem senso de comunidade dentro de um abrigo. Já na tua casa, dentro de um quarto, a gente vive com uma certa não, com bastante privacidade, eu fecho a minha porta, ninguém me incomoda. Eu faço amigos aqui, eu como junto com as pessoas, eu ando na rua, eu faço minhas coisas, e ele é um ex-militar de guerra. Que legal, que legal. E num cenário de crise, né, como que foi comentado ontem no evento que eu estava, na reunião que eu estava, mais ainda, né, ou Sim, seja, gera mais demanda ainda para esse tipo de moradia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo, nem tudo são flores, você contou aí a história do ex-militar, sim. e aí muito interessante de ver o impacto que o teu projeto, o co-living, ele pode ofertar. Mas conta também um episódio ruim, um prejuízo, uma dificuldade que você teve
com o inquilino. Conta um episódio aí. Sim, eu vou na verdade contar 2, né. Um foi um prejuízo relativamente grande que nós tivemos, em uma das casas lá em Jacksonville também aqui na Flórida, onde, eh, por alguns meses a água estava voltando dos canos, né. Então, assim, estava entupindo vaso, pia de cozinha, e assim uma dificuldade para a água poder fluir normalmente, e a água voltando era uma água barreada, sabe, estranha. Então, foram feitos alguns uma tentativas, né, de reparo, de Desentupir. desentupimento, e não teve jeito. A gente teve que trocar todos os canos, Ouch. entendeu? Assim, os canos de baixo, né, inclusive, eh, e nós tivemos que gastar ali mais ou menos uns $14.000, 14.000 com a reforma e uma semana que a gente teve que tirar as pessoas, né, de dentro das casas, são 7 pessoas tiveram que ser removidas e colocadas em motel, hotel, ali da redondeza, para eles então poderem voltar com segurança. E foi feito em 5 dias, o rapaz fez todo o negócio da casa, trocou os canos, agora tem PVC e tal, e isso foi bem difícil, né, porque imagine, são 15.000 ou quase 14.000 que a gente não vai mais ver, Uhum. e teve que pagar para resolver o problema. A outra história, estamos vivendo neste momento. Eu rio porque é é engraçado, mas revoltante ao mesmo tempo. Nós temos lá, na casa do Canadá, na verdade, 2 quartos no basement, com um banheiro compartilhado. E desde o começo, os 2 habitantes não se entendem, entendeu? Meu Deus do céu. Então, assim, é um Big Brother Brasil total, Uhum. onde um reclama do outro, o outro reclama de um diz que não consegue nem se concentrar nem dormir, porque o outro fala muito alto, porque joga videogame o tempo todo, porque tá sempre com barulho, e o outro reclama da limpeza do outro. Então a gente tá resolvendo ali, mas eu acho que a solução vai ter que tirar os 2 de lá, entendeu? Eu acho que vai ser a solução, porque imagine, por algumas semanas, a gente tem experimentado praticamente todos os dias reclamação, longos textos, culpa e reclamação dos 2, entendeu. É. Então, eh, Deve ser complicado isso, né, deve ser complicado essa gestão aí de 2 pessoas que moram na mesma casa, e são e 2 crianças. já é difícil, quando é familiar, né, imagine uma pessoa estranha que você não tem, talvez a mesma tolerância. Exato. Então, Mas tá sendo desafiante. mas aí você esse episódio explica também a importância de você que quer investir, né, investir com uma pessoa que tem experiência, ou contrate uma empresa de property management, de confiança. Lidar com o inquilino, seja ele qualquer estratégia, co-living, single family, não importa, lidar com o inquilino não é fácil. Não, não, não é fácil. Imagine que você tem ali um multifamily com, sei lá, 20 unidades. Óbvio que não vai ser sempre, mas de vez em quando você vai ter um reclamando do outro, né, um reclamando, do vizinho de cima, quer dizer, que faz barulho, o outro que deixou lixo no corredor ou no elevador, o cachorro tá latindo, tem jeito. É, São é, pessoas morando no mesmo lugar, é a convivência. é a convivência, exato. E o povo parece tem muita gente que não está preparado para isso. Isso me faz lembrar também do projeto em Melbourne, que a gente vai cobrir agora, vai falar dele agora, né, Sim. e um investidor, que possa estar escutando aqui esse podcast pode pensar assim: "Poxa, eu gostaria de investir no co-living",
parece ser interessante, tenha receio de ter que lidar com inquilino, entra e sai de inquilino, e tal. Então, a importância de você ter, uma boa ou empresa que faça a gestão, ou um parceiro que faça essa gestão. Fala do projeto Melbourne, Rodrigo. Sim, Explica o que é isso, quais são os retornos esperados, qual o escopo do projeto. claro, claro. Vou fazer aqui um bom resumo. Como já estou aqui na Flórida, eu estou sempre de olho aberto às oportunidades. Então, tem, várias cidades aqui que são boas para co-living, né, que funciona bem, outras nem tanto. Por exemplo, Miami. Miami é extremamente caro, tem alta demanda, mas você precisa de alguns assim, de um você precisa de um capital bem forte para entrar no mercado em Miami, por exemplo. E aí, nessas observações, descobrimos Melbourne, que fica ali no na costa do Cabo Canaveral, é perto da NASA, é perto também de Cocoa Beach, onde vários cruzeiros saem, então, assim, a indústria do Turismo. turismo lá é muito forte, e tem ali também a parte de saúde e os universitários. Tecnologia também está crescendo bastante naquela área, pela saída dos polos da Califórnia e de Nova York, indo para essa Flórida e parte Texas. ali, Flórida, Texas e Melbourne inclusive, ou talvez até principalmente. Então, nós então identificamos em Melbourne, lotes que reunisse localização, preço e potencial de desenvolvimento, de desenvolver, o imóvel especificamente para co-living. Daí está o segredo. Daí qual seria a casa? Seria o lote para a gente construir. E ao invés então de fazer uma reforma numa casa velha, o que é absolutamente ok e é uma estratégia. A casa nova, ela tem 7 quartos com 7 banheiros, onde cada quarto é uma suíte, dando uma melhor privacidade para a pessoa, fazendo com que o investidor, tenha uma receita maior também, porque Uhum. existe uma diferença entre você alugar um quarto para uma pessoa que compartilha o banheiro, numa casa velha, ou a diferença é ter um quarto com banheiro. Traz muito mais privacidade e a pessoa Uhum. prefere pagar bem mais pelo banheiro, né, numa casa nova. É uma oportunidade ali de ter uma casa nova. O escopo do projeto, prevê uma construção de uma casa com como eu falei, de 7 quartos, 7 banheiros, para então ter uma belíssima renda, uma bela receita. Qual é a expectativa de investimento do retorno? Bom, tudo que eu vou falar aqui são projeções, é importante dizer, nada é garantido. Nós fizemos um estudo de mercado com números extremamente conservadores e o projeto então está aproximadamente em $350.000. Esse aí é o valor do projeto, ok? Não é o valor que você tem que investir. Porém, se você tiver $350.000, não vai precisar de hipoteca. Uhum. Eu não sugiro esse tipo de investimento, inclusive, É, é. tá. Aham. Não Se é não você é tiver sugestão minha. $350.000, é melhor você, Comprar vários, construir 2 casas, 3 do que uma sem hipoteca. perfeitamente. Então, assim, com 350.000, o investidor entra com 130 mais ou menos, que é uma porcentagem do valor da casa. Neste cenário base, a gente projeta uma receita bruta de $7.500 ao mês, tendo ali um fluxo de caixa de aproximadamente $2.000. Depois O que você dois mil paga dólares tudo, seria o lucro líquido. Seria a lucro líquido. receita de 7.000, tira todas as despesas, no final sobra $2.000. Perfeitamente, perfeitamente. E Inclusive aí, o mortgage, inclusive a hipoteca. já contabilizado com a hipoteca,
Já contabilizaram também, eh, a taxa de gerenciamento de propriedade, a operação, todas as despesas, água, luz, property tax, que é o imposto de O propriedade, é por o aí vai. IPTU. É um projeto que já nasce com uma projeção forte de cash flow. Perfeitamente. Além disso, nós temos ali um retorno sobre o capital de aproximadamente 20%, o que é muito bom, muito, muito bom. Maravilhoso. Imagina, Ah, para quem está no Brasil escutando isso, a possibilidade de você diversificar, investir no mercado imobiliário, que é um mercado, forte e comprovado, isso. investir no mercado norte-americano, a maior economia do mundo, né, e diversificar o seu investimento, seu portfólio de investimento, do real, para o dólar. E esse investimento que você falou, né, Rodrigo, não necessariamente a pessoa precisa ter esses 130 mil, ele pode trazer um parceiro, cada um com 65, e fazer aí um Claro. LLC e entrar em parceria, não é isso? Sim, perfeitamente. A gente tem, aberto, né, para investidores, tanto americanos, canadenses, quanto brasileiros. O mais importante é que nós já temos o time todo completo e, quem vai fazer a remessa do capital para cá, a abertura da entidade da empresa aqui, a abertura de banco, o gerenciamento da propriedade e a operação será feita pela minha equipe, pela minha empresa. Basicamente, todos os serviços que são necessários para o investidor brasileiro, por exemplo, contador, por exemplo, advogado, para ser feita o acordo de JV, né, que é o joint venture, se for o caso. Então, quem tiver interessado pode entrar em contato conosco, que a gente então faz toda essa assessoria, Quem tiver interessado, comenta no comentário, quero saber mais, a gente entra em contato. perfeitamente. Boa, boa, boa. Isso. Quais são os maiores riscos desse projeto? Os maiores riscos do projeto, bom, são aqueles mesmos riscos de um projeto na planta, né? Ou seja, existe um risco de aumento de custo da construção, atrasos, aprovação municipal, o desempenho abaixo do esperado. Agora, vou corrigir: risco de aumento de custo da construção está eliminado, porque antes da construção a gente assina contrato com uma consultora, que é a consultora que eu trabalho, e aquele valor é fixado, né, ou seja, vai ser 350 mil, vai ser 350 mil. Se no meio do caminho houver um ajuste de serviço, de Material, material, isso daí a entra no construtora prejuízo quem da construtora. é. Isso, E uma não tem coisa ajuste. uma coisa importante, até a gente conversou isso quando no episódio lá com o Roberto, né, de que, muitos brasileiros vão à Flórida e querem, construir e começam a construir sem experiência nenhuma e fazem seus projetos e eles mesmos, eles vendem os projetos para outras pessoas e eles mesmos fazem a construção sem experiência e é um dos, segundo o Roberto, é o risco maior. Nesse caso, não é esse caso, porque esse caso, a construção vai ser feita por uma construtora com experiência no mercado, inclusive com experiência em projetos de co-living, que já fez casas 7 quartos, 7 banheiros, do um projeto semelhante, ou seja, Sim, esse risco inclusive é mitigado aí, né. há bastante. Eu só conto com os membros da minha equipe são membros que foram ali selecionados a dedo por mim, justamente por causa da experiência que eu tenho. Esta consultora que eu estou então trabalhando, já tem projetos de 10, ou seja, 10 quartos, 10 banheiros, de 12, entendeu, que isso aqui é um Ah, duplex. legal. Tem uma lá em Houston, no Texas, que eles estão começando a abrir para investidores. Está preparado? Fala. 60 quartos, 60 banheiros. Isso é um hotel. Seriam
E o melhor de tudo, em frente de um hospital, a melhor Ah, nossa, região de Houston. maravilhoso, maravilhoso, é um hotel. É, o projeto inteiro está em 3.500.000. Pô, legal, boa. Então assim, vamos fazer aqui uma conta rápida. Basicamente com 1.100.000 dólares, o investidor então passa a ter um portfólio de 60 portas, né, que são 60 quartos, entende. E uma das melhores regiões de Houston, no Texas. E agora imagine a valorização disso, com tudo que está acontecendo hoje no Texas, Nossa, Texas, Flórida, como você falou, Carolina do Carolina Norte, do Norte. são estados dos Estados Unidos que têm crescido bastante, porque tem acontecido dentro dos Estados Unidos um movimento migratório, né, pessoas saindo Isso, de alguns estados como Califórnia, Nova York, migrando para essas regiões. E o isso. Texas é um dos estados mais beneficiados com essa migração. Vou contar inclusive um outro estado, né, vou adicionar na lista, o Tennessee. Tennessee O está Tennessee, em franco desenvolvimento, né, recebendo bastante investimento, crescimento populacional tá bom lá. Então, assim, eu tô de olho no estado de Tennessee também. legal, legal. Desse projeto, que a gente chama projeto Melbourne, mas não fica necessariamente limitado ao projeto ou à cidade de Melbourne, o projeto de co-livre, 7 quartos, 7 banheiros, a gente tem aí, eu acho que 3 propriedades entre fechadas e apalavradas, ou mais. Hoje em dia nós temos 2 projetos apalavrados, é bem provável que eu feche um semana que vem. Né, isso eu estava contando com essa terceira. Mas quando você fala 2 apalavrados, que tem um projeto que são 2 unidades, são 2 casas, né, Isso, então são são 2 casas. 14. Isso, Tá, isso. esse tá apalavrado. E está apalavrado E e tinha um o outro é de do 7 7. canadense, tá. Então, ou seja, são 3 aí que estão prestes a iniciar, né, a virem Exato. de serem iniciados, entendi. Sim, sim, sim. E Rodrigo, quando você analisa um projeto de co-living, quando você analisa uma área, uma região, quais são os seus critérios? O zoning, estacionamento, transporte público, mão de obra local, quais são os critérios que você usa? Excelente, excelente pergunta. Não é tão simples como as pessoas acham, porque tem muita coisa a ser avaliada. Então, assim, os meus critérios são não na mesma não nessa ordem de prioridade, mas demanda por quarto da região e da cidade, localização, zoneamento, número de quartos e banheiros, estacionamento, segurança, o layout da casa, o custo do projeto. Então, são inúmeros fatores que a gente analisa antes de prosseguir. Por exemplo, aluguel médio, ocupação, as despesas reais, o que pode, o que não pode, permissão da cidade, é importante a cidade estar ciente que um co-living está para ser iniciado ali. Assim, Todo a esse gente não pode. checklist você faz antes Sim, de definir um local e um projeto. exatamente. A Já é gente uma não mitigação de não risco, né, já reduz muito o risco. perfeitamente. Então a gente não trabalha com, talvez, entende? Não é que, a gente não especula. Quer dizer, a gente faz uma especulação, mas não vai a gente não deixa a especulação ganhar do certo, entende? Então, estamos trabalhando com eh, muito profissionalismo, né, muita seriedade, para que obviamente daqui a 2 anos o negócio não caia por terra. É, não, e a gente até já cobriu isso em outros episódios, né, que as análises que a gente faz normalmente são análises bem, racionais, tira a emoção de Sim, lado, os números têm que fazer sentido, né. E uma coisa interessante que nos Estados Unidos é que as informações são bem públicas, são realmente fáceis de se acessar,
a vacância da região, valor de aluguel, etcétera. Isso é acessível. Então se os números, né, se o checklist foi passando lá e se os números batem, o risco ele é mitigado, é bastante reduzido. Exatamente. A gente não prossegue com algo se houve um bom, se houver um red flag, né, aqui chama bandeira vermelha, um alerta, a gente vai atrás. E aí, se a resposta for positiva, ok, prossegue-se. Se a resposta for negativa, não dá, move para outro ou tenta ali faz algum ajuste no projeto. Conta algum exemplo, Rodrigo, de alguma propriedade ou região, que parecia promissora e vocês fizeram aí esse due diligence, o checklist, algum critério não passou e vocês decidiram: "Opa, aqui não". Sim, bom, tem uma cidade que eu achava que seria excelente para co-living, que é do lado de Melbourne, chama-se Palm Bay. Palm Bay é uma cidade, colada, né, em Melbourne mesmo, você nem vê a diferença ali das 2. Eh, e eu procurava então em Melbourne e em Palm Bay, achando que tudo era Melbourne. E daí eu me interessei por um lote, negociei esse lote, entrei em contato com o corretor de imóveis. Ao mesmo tempo, eu fazia contato com a cidade, para saber ali o que eu podia fazer na casa, o que aquele Uhum, lote me permite fazer. E uhum. daí logo o pessoal me informou que uma garagem era mandatório, pelo menos uma garagem era mandatório, uma garagem anexada à casa, colada na casa. E daí eu tentei argumentar, falei que não queria, não precisava de uma garagem, que era uma casa simples, tudo mais tal. E eles falaram: "Mas vo a o seu projeto vai ser enviado e vai ser negado, porque é mandatório aqui ter uma garagem". E daí eu não pude prosseguir com o negócio. E nas casas, por exemplo, a construção de uma garagem ou da casa com uma garagem, ela eleva o custo. Sim, sim, sim. E seria uma área sem fonte de receita, seria só custo, né. Na verdade, a gente poderia colocar storage e as coisas, mas seria é um custo a mais, Uhum. entende. Então, assim, eu vou ter que isso foi recente. Então eu vou ter que, obter agora um plano, quando eu digo um plano é uma planta, né, uma planta com garagem, para saber qual é o custo a mais que eu teria, para então colocar a receita da da Do aluguel do espaço, do do storage. exato, do aluguel para ver se vale a pena e se faz sentido. Entendi. Então você vai pegar o projeto 77, 74, 7 banheiros, Uhum. para anexar nessa casa uma garagem, entender qual é o custo que essa garagem vai trazer para o projeto, Isso, isso. e qual a receita que aquela garagem vai trazer, você vai dividir para storage, né, para armazenagem, e aí ver se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, colocar em Melbourne ou regiões que sejam mais que tenham É, potencial de retorno melhor, não é isso? sim. Bom, na garagem em si eu teria 2 opções. Pegaria essa garagem e transformaria no outro quarto, depois do projeto feito, ou, mais uma vez, Ainda tem essa storage. possibilidade, né, de você transformar a garagem num quarto. Sim, teria, Teria mas aí essa o custo é possibilidade. maior. Ou seja, voltando ao que a gente falou, voltar, ver os números para ver se os números continuam a fazer sentido. Se não fizer, descarta, parte para outra. Exatamente. Sem Na apego, verdade eu sem já choro, tenho sem na verdade eu já tenho uma assim, eu fiz contato com uma consultora que faz co-living e que tem garagem. Eles têm um modelo com garagem. O modelo é bem mais caro, acho que 40.000 a mais. Então eu vou ter que realmente fazer algumas contas para ver se faz sentido. faz sentido. E, vamos passar para o último tema aí que a gente planejou para hoje,
Co-Living sim. Academy, me fala aí desse projeto. The Não Co-Living sei você, eu Academy, tô ansioso para o Co-Living Academy. sim, nós estamos extremamente, ansiosos também. Bom, o The Co-Living Academy surgiu, porque inúmeras pessoas perguntavam para nós, né, como encontrar, como analisar, operar um co-living, quais são os segredos, que nem a gente está falando aqui, né. Então nós percebemos que tinha um número alto, né, de demanda, e aí não existe, até então, um lugar que tenha todas essas perguntas, tudo organizado, Categorizado, catalogado. catalogado. Logado. Então eu pensei: "Bom, então vamos fazer algo interessante, né, para que então a gente possa, oferecer um serviço para as pessoas que queiram aprender a fazer da forma correta", né, não simplesmente uma aventura ou sei lá, algo desse tipo. Então nós criamos o The Co-Living Academy. No dia 6 nós vamos fazer um seminário, né, um webinar gratuito com o objetivo de informar e também fazer o lançamento oficial do Co-Living Academy. Neste momento, todo o material está em inglês, né, que o público é canadense e americano, mas eu vou conversar com a equipe de marketing, para a gente abrir já um braço para brasileiro, Legal, entende. legal. E aí, os vídeos seriam os mesmos, só que é só colocar o título, o subtítulo, O subtítulo em português, é, a legenda. a É só legenda. colocar a legenda em português, e aí eu criaria um mastermind, né, dentro do Co-Living Academy em português. Então eu faria em inglês para o grupo canadense e americano e em português para o grupo brasileiro, Legal, legal. entende? Então a ideia aí tá, ok, o que seria o The Co-Living Academy? Bom, The Co-Living Academy é uma plataforma virtual, onde você vai ter acesso aos vídeos, né, e aprender exatamente como fazer, como operar, como gerenciar a propriedade, como selecionar um É uma inquilino. plataforma educacional, não é isso? É uma plataforma educacional e vamos então também nós vamos inserir nela, e já está lá, materiais educativos e também calculadoras e ferramenta de busca, de procura de casas. O objetivo é ter também prestadores de serviço, por exemplo, ok, você é membro da academia, mas você está longe, você está no Brasil, por exemplo. Então como encontrar ali ou do Canadá, como encontrar ali eh, uma pessoa que faça reforma, ou de outra cidade que faça um gerenciamento de propriedade, um realtor, né, corretor de imóveis, um Então vai além advogado, de uma um plataforma contador, sei lá, educacional. pessoas que estão Opa, ligadas travou. ao co-living. Desculpa, Rodrigo, seu vídeo travou. Então vai além de uma Ah, plataforma desculpa. educacional, ela vira uma comunidade de suporte, é isso? Isso, Legal. Pô, isso. legal. As 2 coisas andam juntas, né, é o aprendizado, E a o parte suporte da educacional, comunidade. mais o suporte em forma de comunidade. Perfeito, perfeito, E aí perfeito. todos os diga. Não, perfeito. Isso aí a gente vê, a gente vê e a gente participa, né, de comunidades aqui, e a gente vê como isso faz diferença, né. Eu acabei de me juntar a uma outra comunidade, né, que é do TaxLean, TaxD, e realmente faz toda a diferença quando você se junta a uma comunidade com pessoas com objetivos semelhantes, com mentalidades semelhantes e compartilhando conhecimento, compartilhando experiência, faz toda a diferença. Para quem é conservador, faz mais diferença ainda, porque você reduz em muito o risco, né, porque você não começa a tua jornada de um ponto zero,
você já começa mais à frente, porque você começa através da experiência dos outros e aprendizados. Então faz toda a diferença realmente fazer parte de uma comunidade. É, exatamente. O objetivo é esse também, né, ter essa comunidade onde as pessoas possam trocar experiências, fazer negócios juntos, né, e aprender de uma forma mais fácil. A cada 2 semanas eu vou fazer para membros da academia um mastermind em inglês e outro dia em português, para que então a gente possa abordar um tema dentro do co-living. Oh, Apresentar maravilha. projetos, pessoas possam se apresentar em diferentes estados e, sei lá, no Brasil também. Então essa é a ideia. Oh, legal. Eu eu sou o aluno 001, tá? Você é o 001, com certeza. Sou aluno 001 aí do Decolive Academy. Sim, lembrando que o nosso, seminário gratuito vai ser no dia 6 de agosto, às 7 horas. Este em inglês. O seminário em português vai ser marcado ainda. Ah, legal. Show de bola. É algum comentário final? Bom, meu comentário final é que as pessoas ali, né, que estão nos assistindo, possam nos seguir, né, no Facebook, no Instagram. O E meu no pessoal é YouTube? Rodrigo Araújo, o The Co-Living Academy é The Co-Living Academy, então é né, THE, Co-Living tudo junto, Academy, na rede social, todos os dias postando algo novo, ensinamentos, material educativo, uns vídeos também. A tendência é que a gente possa fazer mais. Neste momento, estamos com 2 crianças em casa, então as coisas ficam um pouco mais fora do controle, mas assim que, entrar o mês que vem, as coisas tendem a ser mais fáceis. É, eu convido a todo mundo a seguir a Real Mind, seja no Também. YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Segue a Real Mind. Se você quiser saber mais do mercado imobiliário nos Estados Unidos, se você quiser saber mais de co-living, se você quiser saber como investir aí no projeto Melbourne, ou qualquer outro questionamento, coloca teu comentário que eu garanto que a gente vai te retornar. E se você quiser sugerir algum tema para um próximo episódio do Real Mind Podcast, sugira o tema, que se for um tema que a gente tem o domínio, a gente mesmo cobra esse tema, se não a gente traz um convidado, mas não deixa você sem resposta, ok? Tá joia, Valeu, Rodrigo. pessoal. Grande Um abraço. Valeu, abraço. Rodrigo. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau.